Eu estou aqui com a presidente da Única, que é a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Elizabeth Farina. Elizabeth, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com você. Bom, Elizabeth, o setor está na expectativa de projetos aí que possam alavancar um desempenho melhor, uma expansão do potencial de produção e de comercialização. E uma dessas grandes expectativas está no programa RenovaBio, que é liderado pelo Ministério das Minas e Energia, mas pode garantir um mercado importante, uma ampliação, até levando-se em conta acordos internacionais do país, não é? É exatamente isso. Esse programa RenovaBio, liderado pelo Ministério de Minas e Energia, ele é um programa de redução de emissões de gás de efeito estufa, que é a base da negociação do Acordo de Paris em relação ao clima. E qual seria a condição básica aí do RenovaBio que traria esse benefício todo para a produção do etanol no Brasil? O etanol como biocombustível vai fazer parte desse programa. O etanol reduz em até 90% as emissões de CO2 quando comparado com gasolina. Então, ele é muito eficiente para fazer isso. E o que significa que, para o Brasil cumprir os seus compromissos associados à energia, o etanol vai ser fundamental. Isso significa uma sustentação da demanda desse biocombustível agora para o futuro, até 2030. Agora, a expectativa com o RenovaBio é que a produção de etanol, que atualmente está na faixa ao redor dos 30 bilhões de litros, possa chegar a 40 bilhões em 2030, é isso mesmo? É isso mesmo. Nós temos aí uma perspectiva de chegar a 40 bilhões de litros, e isso será importante para o compromisso de redução de emissões, mas também para o abastecimento dos combustíveis no Brasil, com combustíveis brasileiros, ou seja, sem depender tanto da importação de gasolina. E aí haveria uma política específica do governo de estímulo ao etanol, porque o setor ele já foi prejudicado em várias ocasiões por algumas medidas do governo que não tiveram esse foco voltado aí para a sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente, né, a questão de tributação, produção do petróleo através do pré-sal. Então, há necessidade de um novo impulso focado no etanol, não é? Hoje não tem nenhuma nova usina contratada. Isso decorreu exatamente da crise pela qual passou esse combustível, né, o etanol, associado aí a controle de preço da gasolina e desoneração tributária, redução de tributos sobre a gasolina. O etanol perdeu competitividade aos olhos do consumidor. Depois disso, agora agrega-se a questão ambiental, né? E ele é muito importante para se fazer isso. E o que a gente enxerga é que esse programa fortalece os biocombustíveis, em particular o etanol, e isso é capaz de quebrar essa falta de apetite de investimento nesse setor, no que tange ao aumento de capacidade produtiva. Seria uma segurança a mais para o setor, que ele está precisando disso desde essas políticas todas que desfavoreceram o uso do etanol, né? Exatamente. Ele precisa de regras claras, regras previsíveis para retomar um novo ciclo de investimento. Agora, qual seria o fator de sustentação principal do RenovaBio como estímulo para a produção do etanol? São metas de descarbonização, metas de redução de emissões, que se traduzem em metas de volume comercializado pelas distribuidoras. Claro que nós vamos ter que fazer alguns movimentos complementares para uma boa comunicação com a sociedade. Então, esse aqui também é um ótimo momento em que você traz para o ouvinte da Jovem Pan já esse programa, porque a conscientização do consumidor é muito valorizada no que diz respeito a ele ter consciência que, ao escolher o etanol, ele estará escolhendo menor quantidade de emissões, menor quantidade de poluentes nos centros urbanos, com benefícios, inclusive, para a saúde. Essa é uma questão que é muito colocada hoje, até tem crescido no mundo todo a preocupação com o meio ambiente, com agentes poluidores. Agora, no Brasil, o consumidor ainda foca muito a questão do preço, né? E aí é que joga contra quando se tem uma tributação que não favorece o etanol, né? Exatamente. O consumidor brasileiro é o único no mundo
que pode escolher o combustível que quer usar na bomba, né, no momento do abastecimento. E aí todas as pesquisas sobre decisão de consumo e mesmo a dinâmica de mercado mostra que o preço relativo, o preço entre gasolina C e o etanol é o que leva o consumidor a escolher. Essa questão ambiental aparece já em algumas discussões com o consumidor, algumas pesquisas, mas ela é muito tênue. O que vale mesmo é o dinheiro no bolso. Agora, atualmente, até depois de ajustes aí de tributação, PIS, COFINS sobre a gasolina, que o governo quis também aumentar para o etanol, mas no final das contas não conseguiu aumentar tanto quanto queria, a competitividade melhorou do etanol, nessa questão de preço também. A competitividade do etanol piorou em relação à gasolina pelos movimentos seguidos, né, de mudanças tributárias, que foi desonerando a gasolina até chegar a zero, no caso da CID. Mas, de fato, nessa última alteração de PIS/COFINS, né, o governo tentou subir o PIS/COFINS do etanol para lá do que era permitido pela legislação e acabou retornando, melhorando um pouco, sim, a competitividade do etanol em relação à gasolina. E, nesse momento, o consumidor fica de olho, faz as contas. Fica de olho, faz as contas, porque está valendo a pena, de fato, né? Nós estamos em plena safra e nos postos de gasolina isso também se reflete nesse preço. E o Brasil, com o RenovaBio, mais do que ele cumprir os compromissos internacionais, ele seguiria uma tendência mundial, porque a gente vê a preocupação, por exemplo, da Europa agora na substituição dos veículos, exatamente pela questão ambiental. Há compromissos muito sérios e de curto prazo, relativamente, pela adequação tecnológica, né? Exatamente. O Brasil tem uma posição fantástica em relação a isso, né? Pela tecnologia do carro flex que foi desenvolvido aqui, pela qualidade do nosso combustível, que reduz emissões em até 90%, dentre os biocombustíveis é o que mais reduz emissões, e o Brasil consegue fazer isso sem um problema de competição entre terra para produzir energia e terra para produzir etanol. Só a título de informação, hoje a gente produz açúcar e etanol com 1% da terra disponível. Em relação ao etanol, é 0,5%. Então, ainda que a gente dobre o uso da terra, nós estamos aí com uma participação muito pequena nesse uso, né? A senhora, nós conversamos com a Elizabeth Farina, que é presidente da UNICA, que é a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Elizabeth, muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade de conversar com seus ouvintes.